Ora viva minha malta, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Órbita Internacional. Neste caso, o segundo episódio. Aqui os meus convidados, vou deixar-vos apresentar. Eu sou o Joacir de Matos, sou formado em Economia e também tenho um canal em que abordo temas relacionados com geopolítica. É uma grande honra para mim estar no vosso programa e agradeço muito pelo convite. E também, desde já, eu elogio pela vossa iniciativa de criar o programa Órbita Internacional. E será interessante nós podemos partilhar conhecimentos relacionados com temas da atualidade sobre geopolítica. Nós é que agradecemos. Exatamente, eu sou o Celso Viana, igualmente formado em Economia, um entusiasta de análise em geopolítica, não é? Desde já endereçar as devidas alvíceras à equipa do programa Órbita Internacional, não é? Pela criação deste grande espaço onde nós também, que estamos aqui a fazer as análises, também saímos daqui, não é? Com um aprendizado. Porque como se costuma dizer, não é? O saber não ocupa lugar e nós estamos aqui para analisar, não é? De forma crítica sobre as mais diversas temáticas. Muito bem. Sem mais delongas, podemos arrancar, né? Podemos começar. Não, claro. Estamos aqui para isso. Exato. Crise. Sempre crises. Na maior parte das vezes. Epa. Mali, Sahel, né? Exato. Soubemos que a França retirou-se e desta feita abriu espaço à Rússia. O que é que podemos dizer, o que é que podemos afirmar com essa retirada de França e depois com a tomada da Rússia, né? Ou a Rússia a tomar a frente? Houve claramente uma crise que deu-se, né, neste país, em que foi assassinado o ministro da Defesa. No entanto, e foram capturadas cidades estratégicas. O que é que vocês têm a dizer com isso? Ou seja, como é que a crise no Mali afeta os países vizinhos, bem como a Aliança de Sahel? Bom, como nós sabemos, não existe uma coisa chamada efeito dominó. E o efeito dominó é este que em geopolítica se costuma dizer que é aquilo que os países vizinhos acabam sofrendo. Exato. Conforme nós vemos no Oriente Médio, não é? A migração. Muitos cidadãos que saem, os deslocados, que saem dos seus países de origem e vão acabando por visitar outros países fruto da instabilidade que se vive dentro do território nacional. Mas essa situação do Mali, analisando assim de forma bem breve, é algo que já se esperava, porque o Mali desde sempre foi muito fraco, tanto diplomaticamente quanto militarmente, economicamente, é um país que desde sempre mostrou instabilidades. Então, com esta saída da França, não é? Eu, por ser pró-África, não é? Espero que seja algo melhor, não é? Apesar de estar a se registrar muitos momentos de instabilidade, mas gostaria que fosse levado a bom porto este barco. Bem, na minha opinião, em relação à situação atual do Mali, nós podemos notar que existe uma coalizão de grupos rebeldes que é liderada pela FLA, que significa a Frente de Libertação de Azawad. Para quem não sabe, Azawad é uma região norte do Mali e essa coalizão também é composta por grupos jihadistas ligados ao Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Exato. Bem, eles nesse momento têm nesse momento 70% do território maliano. E a perspectiva do futuro é que eles talvez possam conquistar ainda mais, porque o governo atual do Mali, o maliano, não tem capacidade nesse momento de contra-atacar essa ofensiva dos rebeldes. E na situação regional, nesse caso, nós podemos notar que toda aquela região é instável. Tem uma teoria interessante do livro Chutando as Escadas que diz que a armadilha, uma das causas da armadilha da pobreza são os maus vizinhos. Se nós notamos, naquela toda região tem maus vizinhos. Não tem um vizinho que tu podes notar e dizer, não, esse vizinho está num bom caminho. Temos aqui a imagem do Ibrahim Traoré que tem tido uma boa iniciativa, mas devido aos seus vizinhos que estão com instabilidade, tanto econômica, política, social, é difícil. E podemos dar o exemplo da Suíça, que está na Europa, que tem, por acaso, bons vizinhos, onde temos a Alemanha, a Itália, que são países estáveis e que permitem que a Suíça consiga desenvolver e pode crescer de forma econômica. Neste caso podemos dizer que né, os países vizinhos ou aqueles que são próximos de nós
acabam por nos influenciar muitas das vezes. Exatamente. O nosso progresso ou o nosso retrocesso. Claro, claro. Certo. E neste caso, a população de Sahel, será que prefere uma instabilidade como soberania ou uma estabilidade com gerência externa? É. Bom, fruto daquilo que nós já temos visto, não é? Nós podemos chegar à conclusão de que eles ainda assim preferem a estabilidade com a intervenção externa. Porque dizia-se que a França era o demónio, não é? Dizia-se que a França era o demónio para eles, mas agora com a retirada da França parece que as coisas descambaram. Então parece que eles ainda assim preferem a presença ocidental, já que os nacionais não conseguem estabilizar a situação. Está mais a piorar do que a melhorar. Bem, eu acho que nesse caso a situação do Mali, a sua própria população é muito complexa, porque o norte quer a sua independência e o sul não quer permitir que o norte seja independente. E pelo que eu pude ver, o sul, nesse caso, é pró-russo. O norte, nesse momento, é uma coalizão de grupos que supostamente estão a ser financiados pelo Mali, pelos países ocidentais, porque é estranho que do nada, sem um grande evento, que eles consigam criar uma grande ofensiva e conquistar cerca de 70% do Mali. Isso é estranho. Isso tem, de certa forma, influência ocidental, porque é interessante para a França a retirada das tropas russas do Mali. Exato. Obviamente, né, uma vez que eles saíram, convém mesmo que os russos saiam. Exato. E porque acaba mesmo por, de alguma forma, né, influenciar ou tirar a estratégia dos franceses, né? Exato. Porque eles sempre operaram nessa Claro, zonas. como costuma-se reparar, essa influência da Rússia já se vê nas guerras ideológicas, não é? Com as campanhas pró-Putin, com as campanhas anti-França. E então a Rússia atualmente tem tido uma forte influência sobre o povo maliano, infelizmente. Exato. Não sei se vocês concordarão comigo, mas é alarmante essas situações quase sempre recorrentes, né, no contexto de países africanos. E isso cada vez mais causa aquele bichinho da migração descontrolada, né, dos países vizinhos. E nós sabemos, né, como angolanos, que muitas dessas instabilidades acabam por países como o nosso a receber, ter um fluxo enorme dessa própria população. E como é que vocês acham que podíamos mitigar? O que é que falta nesses países para terem mais segurança e para evitarem tanta migração? Eu acho que é uma situação muito complexa, porque não são apenas questões internas. Nós sabemos que tem muito tribalismo naquela região, de grupos étnicos diferentes. Por exemplo, a região norte é formada pelos tuaregues, os árabes, e a região sul de outros povos. Mas também tem a questão internacional, que aquela zona, como é muito rica em minerais como ouro, urânio, fosfato, e tem também petróleo naquela região, é uma região que nesse momento está a ser disputada pelas principais potências do mundo. E além disso também é o componente jihadista, que tem também sempre causado instabilidade naquela região. E é difícil tu conteres isso porque quase todos os países daquela região estão com instabilidade. Só vemos o caso da Líbia, desde que o Gaddafi foi derrubado do poder. Aquela zona também se tornou um livre espaço para a exportação de armas para sustentabilizar aquele conflito. E também tem a questão também que, graças à derrubada do Gaddafi naquela região, temos agora também tráfico de humanos. Se reparamos na Líbia, atualmente tem tráfico de humanos. Vendem-se pessoas de forma livre na capital da Líbia. Ok. Se eu sou alguma coisa a pensar? Não, até o momento. Bom, pronto. Acho que dá para dar determinada situação do Mali. Bom, alguma coisa a crescer? Sim, eu queria acrescentar mais um aspecto que também existe também uma grande diferença na intervenção francesa na década passada e a intervenção russa atual. Exato. A França, naquela altura, não agiu sozinha. Tinha uma coalizão, uma aliança de vários atores importantes, como a própria ONU, que transferiu para o Mali 13 mil soldados. Temos também o caso da própria União Europeia
e da Comunidade de Estados da África Ocidental, e também temos a intervenção dos Estados Unidos, que garantiu o suporte logístico para a intervenção chinesa, aliás, da intervenção francesa. Mas no caso da Rússia, temos um grande problema. A Rússia, devido à guerra da Ucrânia, está limitada, não pode transferir muitos recursos humanos e materiais. Então eles usaram grupos privados militares. Nesse caso, anteriormente, o Grupo Wagner, atualmente o Africa Corps. Mas a grande questão é que o Africa Corps também são apenas 2.500 soldados, é insuficiente para conter o avanço rebelde. E o Mali, para termos noção, é 2 vezes maior que a França. Então, não tem como realmente essa situação ser resolvida a médio a longo prazo. Uma situação muito preocupante. E eu acho que pode ter 2 cenários. Ou o Mali contrata mais grupos militares privados, ou vai acontecer outra vez um golpe de Estado no Mali, que vai colocar no poder uma junta militar, nesse caso pro-Ocidente. Ok. Pertinente. África do Sul, ainda orbitando a África. É uma época que se sonha com a livre circulação, com a moeda única e com a união, né? Podemos dizer que é uma época que os africanos poderiam dar-se as mãos e pensamos a África, pensamos em uma coesão. Esse episódio, xenofobia concretamente, né? Tocando nesse aspecto, é esse aspecto que vamos atacar. O que é que vocês acham que está por trás disso? Ou melhor, o que diria Nelson Mandela perante essa situação? O saudoso Nelson Mandela, grande gente, fez muito por África. Neste momento nós conseguimos ver um retrocesso. Isso é um retrocesso naquilo que é a vida social africana. No momento em que nós queremos a unidade dos povos africanos, o que nós reparamos aqui é a separação dos povos. Não sei se tem-se visto aquilo que acontece lá no Ocidente, nos americanos a fazerem com os imigrantes. Então, neste caso, muitas vezes são influenciados por próprios líderes políticos. Essas atitudes são influenciadas por líderes políticos que, para se manterem no poder ou para conseguirem alcançar o poder, tentam mudar a opinião pública de que os sul-africanos são superiores, e assim eles tentam baixar ou tentar reduzir a população estrangeira dentro do país. Neste momento, não é? Nelson Mandela ficaria muito triste porque ele lutou bastante para que houvesse essa igualdade dentro do território sul-africano e infelizmente nós não conseguimos ver isso acontecer nos últimos tempos. Bem, essa situação na África do Sul é realmente muito lamentável, mas podemos tentar entender ou explicar com alguns fatores. A África do Sul enfrenta atualmente uma grande crise econômica, há muita pobreza, há muito desemprego, e além disso ocorreu, depois do fim do apartheid de 1994, ocorreu uma grande imigração de vários povos ou países africanos. Podemos dar o exemplo do Moçambique, da Nigéria, que teve um grande fluxo de imigrantes. Além disso, Congo também. Podemos também acrescentar que também tem a questão da competição no mercado de trabalho, em que podemos dizer que os estrangeiros têm uma grande vantagem, são mão de obra barata. E se compararmos com sul-africanos, eles não aceitam empregos ou salários mais baixos que nesse caso, os estrangeiros aceitam nesse caso. E temos também a outra questão que é o uso político. Tem muitos partidos políticos, principalmente os radicais, que usam a questão da imigração para impulsionar as suas campanhas. Eles têm como exemplo a pauta anti-imigração e também eles também dizem que a África do Sul é apenas por sul-africanos e acaba por, como posso dizer, acaba por, de certa forma, escalar mais a situação. E é engraçado que vê-se muito mundo afora. Os países que recebem os imigrantes, é que os nacionais muitas das vezes não querem fazer certos tipos de trabalho. Exato, né? certo. Então, os indivíduos que migram fazem, mas depois causa aquela rixa, aquele descontentamento com a presença deles. É um tão quanto... Sob o pretexto de estarem a roubar os seus trabalhos. Sim. que não querem fazer, né? É um tão quanto estranho. E eu queria também acrescentar aqui uma coisa, não sei se vocês concordam comigo.
é meio injusto, porque durante o apartheid, estes mesmos irmãos africanos muito fizeram ou lutaram para a própria independência, não é? Para verem-se livre dessa questão do apartheid, que é meio injusto. Mas pronto, a vida é assim, a política é assim, fazer o quê? Exato. Certo. Queremos que eles melhorem e Costuma-se dizer que o mundo não é dos bonzinhos, é não é dos dos mauzinhos bonzinhos. logo. E que Nelson Mandela possa descansar em paz, porque nesse momento não está a descansar, né? Ele está a se revirar. Saudoso Nelson E Mandela. até é engraçado, porque vários países africanos, incluindo Angola, lutaram para que o regime do apartheid fosse eliminado. E agora que foi eliminado, eles estão a fazer a mesma coisa com as pessoas que ajudaram que esse regime fosse eliminado. É engraçado. Muito engraçado. Bom, o desemprego e a falta de oportunidade dos quadros nacionais estão ou não por trás desses ataques? Bom, conforme já foi salientado aqui pelo meu colega de painel, Joacir de Matos, está sim, não é? Porque isso faz também levantar aqui um bocadinho aquilo que é a minha formação de economia. A melhor maneira de se incentivar um trabalhador, um funcionário é pela remuneração. Quanto maior é a remuneração, mais motivado estará o trabalhador para exercer a sua função. Mas agora, nós analisamos aqui, não é? Vários trabalhos que não são remunerados da maneira como eles perspectivaram, não é? Então eles preferem abandonar. E quando os estrangeiros tentam pegar estes trabalhos, eles ficam logo em parampas, não é? Tentam criar ali esses problemas. E o desemprego é um ponto muito forte, porque em toda e qualquer sociedade cria instabilidades. Obviamente. E a sociedade sul-africana não fica de fora deste fenómeno. Então nós temos de fazer figas para que a situação melhore. Olha, eu acho que os sul-africanos estão à procura de um culpado. E eu posso dar um exemplo até. Por exemplo, ele não tem emprego, a inflação está cada vez maior. Galopante. Está cada vez maior, há muita pobreza. E depois eles olham por um estrangeiro que está a trabalhar, tem nesse caso mais capacidade de poder de compra que ele. Ele fica frustrado, ele fala, esse aqui está a ocupar um lugar. E tem muitos partidos políticos ou líderes políticos que usam isso a favor para ganharem votos. E acaba por piorar ainda mais a situação. Exato, a título de exemplo, nós podemos ver nos Estados Unidos. Pois. Muitos norte-americanos não conseguem trabalhos, não é? E quando os irmãos deles mexicanos, não é? Nossos irmãos também, não é? Mexicanos tentam entrar no território norte-americano, conseguem os trabalhos que os americanos não querem, conseguem ter um poder de compra maior em relação àqueles que não conseguem ter estes tais trabalhos ou que negam estes tais trabalhos, e eles depois começam a alegar que eles são os culpados pelo fracasso deles, não é? E começam logo a ativar ali os democratas, não é? Que tentam expulsar os imigrantes. Não só, também encontramos depois, né, políticos que não tecem essa cena, né, do que Exatamente. o imigrante está a roubar, o imigrante está a estragar a nossa... Esse extremismo O extremismo É preocupante. Esse aproveitamento que muitos políticos Certo. fazem, né? Portugal tivemos também, enfim. Enfim, isso é uma outra questão. Quanto ao impacto na região, como isso pode manchar a África do Sul? Bem, a África do Sul é uma das maiores potências no continente africano e a principal potência na sua região, que é a África Austral. É preocupante que a maior potência da região tem esse tipo de problema. E além disso também pode causar também choques diplomáticos com vários países africanos. Temos o caso da Nigéria, que já condenou esse fenômeno na África do Sul, a xenofobia. E também eu ainda acredito que essa questão da xenofobia também é culpa do próprio governo sul-africano, porque são questões estruturais. Por exemplo, as fronteiras sul-africanas não são controladas de forma eficiente, porque se fossem não ia acontecer essa migração em massa de estrangeiros. Exato. Exatamente. Tem alguma coisa a crescer nesse? Não, neste momento é tudo. É tudo, não é? África do Sul eu sinceramente vendo essa questão É triste. é muito triste. E temos Ter os seus laços. irmãos africanos, não é? A cortarem relações. E já agora, temos de nos preocupar, angolanos?
Bom, eu penso que não, não é? Porque até agora não há relatos de que africanos, ou angolanos, perdão, estejam a sofrer esses ataques, surpreendentemente. Talvez pelas relações históricas que partilham com o nosso país. Estamos a ser poupados, então. Poupados não, estamos a ser reconhecidos. É, pois. Também? Sim. Pode ser o caso. Bom, sabemos que países como a Nigéria e o Quênia já estão a boicotar, o Ghana também, inclusive, já estão a boicotar o Amapiano, que por si só rende muito, né? Rende muito as estruturas. Está a sofrer vários boicotes nesses países que eu acabei de mencionar, na televisão, nos canais televisivos, na rádio e nas pistas de dança, né? Nas discotecas. Está a ser muito incisiva. Esse boicote é para tanto, é para menos? O que é que vocês podem abordar sobre essa questão? Bem, eu acho que esse boicote está a ser bem efetuado porque é necessário criar uma forma de pressão para que os sul-africanos possam entender que os estrangeiros, os imigrantes, não estão aí para prejudicar a sua África do Sul, estão aí para ajudar no crescimento e no desenvolvimento da África do Sul em geral. Bom, concordo, não é? Que neste momento este bloqueio ou estas sanções que eles estão a sofrer estão a ser bem implementadas e no momento certo, não é? Porque se deixarem assim, pensam que são coisas normais. Então nós não podemos conviver com essas atitudes deploráveis, não é? Porque nós não somos inimigos, acabamos sendo irmãos. Então o africano é irmão, acima de tudo. Exatamente. Bom, como é que no vosso ponto de vista, digo agora num contexto econômico, né? Num contexto econômico, já que estamos aqui diante dos economistas, como poderíamos mitigar isso? Como o governo sul-africano poderia mitigar essa situação? Mitigar a situação, como eu já disse anteriormente, controlando melhor as suas fronteiras, mas além disso, eles podiam mitigar essa situação criando políticas fiscais ou públicas para que os comerciantes locais, nesse caso os sul-africanos, também possam competir contra os comerciantes estrangeiros, porque esse também é um dos motivos que causou esse fenômeno da xenofobia. Exatamente. Bom, sabe-se que no passado a África do Sul tinha um caminho, digamos que livre, para investidores estrangeiros, mas hoje em dia tornou-se um bocadinho mais difícil. Então, um país sem investidor estrangeiro é muito difícil de se crescer, não é? Porque assim o Estado precisa estar sempre a fazer injeções no sistema financeiro. Então, se abrir mais espaço para os investidores estrangeiros, estaríamos assim a trabalhar mais para o engrandecimento do país sul-africano, que é a África do Sul. Exatamente. E pronto, diríamos que a hegemonia que a África do Sul ostenta em África estaria ameaçada nesse caso? Bom, eu penso que sim, não é? Porque com as sanções que tem sofrido, não é? As sanções externas, não é? Mesmo internamente já está a sentir a pressão. Então, não há quem sobreviva com tantas facadas nas costas. Vai chegar um momento em que vai ter de cair ou vai ter de se render e fazer as pazes com o inimigo. Bem, eu creio também que é necessário que a África do Sul, para não perder a sua hegemonia no continente africano, eles têm que criar condições para que esse fenômeno triste acabe. E também porque, vamos supor, uma grande fonte de receita da África do Sul é o turismo. Nenhum estrangeiro vai querer estar num país em que de forma frequente acontece esses fenômenos. Não é interessante para mim estar num país que eu a qualquer momento posso ser atacado ou morto porque sou estrangeiro. Até porque não estimula o empreendedorismo, não é? Sim, exatamente. E também tem a questão do investimento também. Ninguém também quer investir num país em que há instabilidade, principalmente numa instabilidade social. É complicado. Pronto. E sem contar que sul-africanos é um país conotado como um país um tanto que perigoso. E com este fenômeno acontecer, só pior ainda, só pior ainda, só mancha cada vez mais a sua imagem. Então, nesse caso, só precisa de... Perigoso, Celso, perigoso. Like what? Bom, é conotado como um país perigoso por algumas regiões. Por exemplo, Durban é perigosíssimo. Então, temos de ver essa questão para que tente, pelo menos, limpar o seu nome.
de país perigoso para um país mais seguro para se estar. Ou seja, só está a fazer um trabalho, né, a retroceder. Infelizmente. Tende se tornar um país como Angola, um país seguro para se visitar. Sim, senhora. Sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Ouviram o recado, né? Angola é um grande país para se visitar, então não percam a oportunidade de visitar o nosso solo pátrio, temos tudo de bom para oferecer. Até porque precisamos que investam cá. É verdade, Precisamos é. de mais postos de trabalho. Precisamos. Nós temos aqui um país livre para investidores estrangeiros, não é? Caminho livre e fácil. Sim. E que a xenofobia nunca nos afeta. Sim, Não, isto está distante dos nossos é muito ideais. difícil, é muito difícil. Os nossos ideais é que o irmão ama o irmão. Nós não podemos criar esses sentimentos de ódio. Pois. Bom, querem dar mais alguma chega sobre a África do Sul, nem por isso? Bem, Já ser alguma coisa acho a crescer? é tudo, acho que é tudo. Sobre Podemos orbitar outros continentes? Epá, vamos orbitar. Não é mudar, aqui o lema é este: orbitar. Não é viajar, nem mudar, é orbitar outros continentes, outras realidades. Bom, visitas a Pequim das grandes potências, Estados Unidos e Rússia. Donald Trump, o grande Donald Trump e o grande líder Vladimir Putin. Grande Putin, Grande exatamente. Putin. O que eu tenho a perguntar a vocês é o que representa isto diplomaticamente? A Bom. visita dessas duas ilustres figuras a Pequim. Bom, o convite de Xi Jinping, não é? Feito aos dois grandes líderes que nós conhecemos, Donald Trump e grande Vladimir Putin, foi feito num contexto em que precisa-se estreitar mais as relações. Nós vimos que anteriormente houve ali umas farpas entre Donald Trump e Xi Jinping, não é? Devido às tarifas. Então, Xi Jinping convidou para que tentasse mitigar isso, estreitar os laços, para que as relações ficassem cada vez melhores. Tivemos aqui, há coisa de 2 semanas, a visita de Donald Trump à capital chinesa, para trocar impressões com o presidente chinês, para que assim pudessem-se negociar as tarifas e estreitar laços. Okay. Bem, eu acho que no caso do Xi Jinping, ele quer demonstrar que a China atualmente é um ator que promove a estabilidade a nível mundial. Exatamente. Se nós repararmos, tanto Donald Trump como Putin, eles abordaram temas relacionados com a guerra da Ucrânia e a guerra do Médio Oriente, em que pediram que o Xi Jinping pudesse, de certa forma, influenciar os dois lados a acabarem com estes conflitos. Como um ator pacificador. Um ator pacificador. Por exemplo, Xi Jinping tem muita influência em relação à Rússia devido aos acordos comerciais relacionados ao gás natural e ao petróleo. Ou seja, ele é um ator que consegue, de certa forma, conversar com Putin, porque é um ator importante para a Rússia. E temos também o caso do Irão, em que a China também é um ator muito fundamental para o Irão, que tem vários acordos comerciais como o petróleo. Também tem a questão que a China também é um ator que promove também, de certa forma, que promove também, de certa forma, no Irão, estabilidade, porque dá no Irão várias receitas de petróleo, uma vez que o Irão é um país sancionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, ou seja, o único país que compra petróleo no Irão é a China. Então, a China tem capacidade de influenciar as decisões políticas iranianas. Exato. Pois, num contexto, né, não digo histórico, mas num contexto em que a gente sabe muito bem o que a casa gasta, Rússia e Estados Unidos. Na vossa ótica, esse ego exacerbado que cada um dos países tem, né, cada um dos chefes de Estado tem, o que é que vocês podem dizer? O que é que está por detrás? O que é que se espera de uma visita russa e de uma visita americana? Sim, nós podemos dizer, por exemplo, que a China é um país que é completamente diferente da Rússia e dos Estados Unidos. A Rússia e os Estados Unidos, eles a todo momento demonstram força. Eles invadem outros países, iniciam guerras, estão envolvidos nesse momento numa guerra. E a China está sempre no seu cantinho, está sempre a procurar o desenvolvimento econômico do seu país e nesse momento não está envolvida em nenhuma guerra. Eu acho que no caso da China e da Rússia e dos Estados Unidos, eu acho que eles são povos que já nos habituaram ou têm uma cultura
que têm uma cultura relacionada à guerra. Isso nós reparamos que desde a independência dos Estados Unidos eles estão envolvidos em centenas de guerras. A Rússia desde o início da sua história a mesmíssima coisa. A China nesse século ela tem como objetivo principal apenas o crescimento e o desenvolvimento econômico do seu país. É por isso que nós podemos notar que a China em nenhum conflito envolve-se diretamente, não envia armamentos muito modernos. No caso do Irão, a China enviou apenas sistemas de GPS e de inteligência artificial para apoiar o Irão. No caso da Rússia, eles ajudam a Rússia na questão econômica. Eles financiam a guerra da Ucrânia para a favor da Rússia na questão econômica, comprando gás natural e petróleo russo, que gera receitas bilionárias para o governo de Putin. Exato, e a China também tem de mostrar ao mundo que a geopolítica global já não gira mais à volta do Washington, né? Gira agora à volta de quem consegue fazer as coisas acontecer. Nós temos visto que Washington, que anteriormente era visto como o agente pacificador, hoje em dia é visto mais como aquele que é o agente do caos. Então, nós vemos a China como aquele agente pacificador que tudo tem feito para estabilizar a situação da geopolítica global. E sabemos nós também que a China e a Rússia, né, têm um histórico, uma proximidade do socialismo. Exato. Estaria Xi Jinping a facilitar ou a torcer mais pelo lado russo nessa visita do que propriamente americano? Sim, eu creio que sim, porque para a China é interessante que os Estados Unidos esteja preso num conflito, que nesse caso é o conflito da Ucrânia. Os Estados Unidos gasta por meses grandes quantidades das suas munições no conflito da Ucrânia. Que podemos falar de munições, por exemplo, o sistema defensivo Patriot. E para a China também é interessante que a Rússia não perca este conflito, porque se a Rússia perder esse conflito, a Rússia vai se tornar um estado fantoche dos Estados Unidos. E se nós reparamos no mapa, a Rússia está a sul da China. Então, se a Rússia cair, o próximo alvo será a China. E nós sabemos que os Estados Unidos é especialista em criar instabilidade em outros países. Boas. E também eu queria acrescentar que eu acho que essa questão também da China e da Rússia é uma aliança que eu acho que será temporária. Pode durar, acredito que mais uma década, porque os dois países também têm conflitos entre si, que estão ocultos. Temos a questão da China, temos um caso que aconteceu recentemente, que um cientista russo que está ligado ao desenvolvimento de armas hipersônicas foi aliciado pela China e ele deu informações sensíveis para a China. E também temos a questão também da dependência russa da China. A Rússia não quer também ser totalmente dependente da China, porque sabe que a qualquer momento pode acontecer um evento geopolítico e eles mudem de lado. Então eles procuram, de certa forma, criar laços econômicos com outros países. Temos o caso da Índia, que eles vendem também petróleo. E também, Putin também não quer, de certa forma, ter uma inimizade com a Europa a médio e longo prazo, porque sabe que a Europa é um contrapeso para a dependência chinesa que a Rússia tem nesse momento. Exato. Boas. Eu sou alguma coisa a crescer, nem por isso. Bom, também tenho aqui a acrescentar que esta visita de Trump à capital chinesa, não é, Pequim, foi também muito mais pelas relações econômicas que eles tinham. Com a integração do grande Elon Musk no governo norte-americano, foi uma das apostas que ele queria fazer, era a massificação do investimento na inteligência artificial. E sabemos que a China era também um grande fornecedor de terras raras para os Estados Unidos. Então, com este encontro, não é? Talvez foi ali um aperto de mãos, não é? Um acordo que este conflito entre eles, essas farpas que outrora foram lançadas, fossem, se calhar, um bocadinho mais deixadas para trás. Eu queria também acrescentar que a China e os Estados Unidos também são parceiros econômicos. As suas economias estão muito interligadas e, nesse caso, é necessário que haja diálogo entre os dois países para que consigam chegar num consenso, porque não é interessante para os dois países, nesse momento, romperem de forma
de forma brutal a sua parceria. Porque caso isso aconteça, os dois países vão perder bilhões de dólares. E o curioso nessa situação toda é que a pessoa ou o líder que nós contávamos que teria mais apoio foi o líder que saiu da reunião com menos resoluções, não é? Que é o Putin. Nós esperávamos que o Putin saísse dessa reunião com mais resoluções, mas foi o Putin que saiu com menos resoluções aí desta reunião, que é um bocadinho engraçado. E por que saiu com menos? Bom, não sei, se calhar as contrapropostas de Putin não foram de acordo com aquilo que eram esperadas pelo Xi Jinping. Então, se calhar foi por isso que saiu com menos resoluções ali deste encontro. Bom, perante esse cenário todo que temos visto, né, ou vivenciado, poderíamos afirmar que os Estados Unidos está a sofrer algum tipo de boicote já agora pela invasão que fez a Venezuela e agora mais com essa encruzilhada que meteu-se com o grande Irão. Mostrou-se ser o grande Irão, né? São persas. São persas, por aí. Então, podemos pensar que está a sofrer um boicote pelas outras grandes potências? Bom, eu acho que os Estados Unidos da América não está a sofrer um boicote. Ele, quer dizer, está a sofrer até um boicote, mas ele próprio é que tem se boicotado. Os Estados Unidos da América, não é? Tenta mostrar ao mundo que eu sou o maior e eu posso tudo, não é? Manter aquela mentalidade do Cristiano Ronaldo. Ele pode não ser o melhor, mas na cabeça dele ele é o melhor. Então, eu acho que os Estados Unidos têm de encarar o mundo conforme ele é. Um mundo real, que o mundo é duro. O mundo não é tão mole conforme eles pensam. Eu acho que na questão da América Central e América do Sul, eu acho que a visão que o Trump tem sobre essa região é que os Estados Unidos deve ser o ator principal, deve ser o ator que tem sobre domínio todos os países. É por isso que os Estados Unidos capturou o Nicolás Maduro e o próximo passo dos Estados Unidos é criar uma pressão sobre Cuba para que o governo cubano socialista seja derrubado. E eles colocaram um embargo econômico sobre Cuba, que dura até hoje, que foi colocado acho que nas décadas de 70 e 80 e dura até hoje, que tem fragilizado muito o governo cubano. E também acho que em relação ao Irão, eu acho que Trump errou muito, porque o Irão não era uma ameaça direta aos Estados Unidos e o Trump foi coagido, foi influenciado pelo presidente Netanyahu, não é? O Benjamin Netanyahu a realizar essa ofensiva, porque segundo os dados de inteligência da própria CIA, diziam que uma operação dessa magnitude não era 100% de certeza que daria certo. Mesmo assim, os Estados Unidos atacou o Irão e agora está nessa encruzilhada. Que vantagens reais podemos ver, neste caso, para Xi Jinping e China, como Estado, a ser o árbitro, neste caso? Bom, mostrando aqui... Vantagens reais, né? Exato, não é? Vendo atualmente o papel que Xi Jinping tem, não é? Sobre os países no mundo, não é? Principalmente as grandes potências, as vantagens reais que ele consegue são cada vez mais influência dentro do cenário político. Sistema internacional. Mais influência, não é? Nesse momento, ele está ao lado dos grandes líderes. Por exemplo, nós temos aqui um Vladimir Putin que é reconhecido a nível mundial por conseguir travar grandes batalhas, não é? E temos aqui um Donald Trump que é a maior potência do mundo, um líder dos Estados Unidos da América. Então, se ele consegue ter estes dois, digamos que na sua mão, não é? Então, nós temos aqui um grande indicador, um grande homem, exatamente. E posso também acrescentar que a China é um país muito inteligente. Se nós notamos, eles têm acordos comerciais com todos os países que estão nesse momento num conflito. Tem acordos comerciais com os Estados Unidos, com o próprio Irão e com a Rússia. Então, o seu papel nesse caso, como o meu colega de painel disse, é ser um ator que vai apaziguar a situação. Porque para a China também não é interessante, por exemplo, o Estreito de Hormuz continuar fechado. E ele e o Donald Trump chegaram num acordo nessa questão. Mas só que para a China também não é interessante que o Irão perca a guerra e que o regime dos ayatollahs seja derrubado. E porque vamos supor que esse regime seja derrubado, nós vamos notar que a seguir do Irão temos uma região que chama-se África Central.
é uma região também de maioria muçulmana. Caso o Irão caia e é estabelecido um governo pró-Estados Unidos naquela região, os americanos podem de certa forma, de certa forma criar instabilidade naquela região. Se nós notamos mais para a direita no mapa, nós podemos notar que a China tem uma região também de maioria muçulmana, que é o Tibete, que essa região se for também, e se sofrer também instabilidade, é preocupante para a China. Então, para a China, é importante que o Irão não perca essa guerra. Ok. Importantíssimo. Meus caros, guerras híbridas. O que é que vocês têm a compartilhar comigo? Essa é a área favorita aqui do meu colega. Ainda bem. Joacir, Sim. meu caro. Bem, posso dizer que guerras híbridas são guerras em que podemos ter um certo equilíbrio entre as forças. Por exemplo, o Irão, se tivesse uma guerra convencional com os Estados Unidos, não teria sucesso, seria completamente derrotado, mas com meios híbridos, como os drones, como o Estreito de Hormuz, onde eles colocam lanchas que têm mísseis que são capazes de destruir navios, e eles também criaram submarinos. Eles também criaram mini submarinos que estão também naquela zona, que são difíceis também de serem, de certa forma, destruídos. E se nós repararmos, é uma coisa que acontece muito também na situação de Israel, em que Israel também é muito mais poderosa que o Líbano, controlado pelo Hezbollah, mas o Hezbollah, por meios híbridos, também está a conseguir dar luta contra o Estado de Israel, por intermédio de drones, e temos também a questão também fundamental, que é a propaganda. A IA também é utilizada nessa questão, em que vemos que o Irão tem criado vídeos que tem como objetivo motivar a população e os militares. E também tem a questão da própria manipulação de imagem. Temos vários casos em que ataques de mísseis, por exemplo, apenas um míssil, eles através da IA, eles conseguem manipular a imagem, e como se fosse um ataque com vários mísseis. Então é fundamental para as guerras híbridas também a IA. E temos também o ponto do próprio território iraniano, que também é vantajoso que tenha também uma guerra híbrida, porque o Irão é um território montanhoso, um território montanhoso, e nós notamos que se os Estados Unidos entrar nesse território, vai sofrer muitas emboscadas, e vai sofrer muitas emboscadas, e vamos notar de certa forma que o próprio Irão terá muito sucesso se optar por usar guerras híbridas, se for por acaso invadido pelos Estados Unidos. Bom, nesse caso, não é? Detesto, mas terei de discordar um bocadinho aqui do meu colega quando ele disse que, Importante. Termos que se os Estados Unidos entrassem num discordância. confronto, não é? O clássico confronto seria muito mais vantajoso para os Estados Unidos em relação ao Irão. Eu discordo, porque eu olho para os Estados Unidos como sendo aqueles que não têm tanta experiência assim em confrontos diretos conforme parece. Não é? Podemos analisar todos esses conflitos em que os Estados Unidos estiveram presentes, não é? Sempre precisaram de ajuda interna. Se não fosse ajuda interna, os Estados Unidos seriam sempre reduzidos a pó. Então, nesse caso, se fosse um confronto clássico de tu para tu, não é? Os Estados Unidos acho que não teriam tanta chance assim como parece para o meu colega de painel, se entrassem num confronto direto com o Irão. Eu acho que não teriam tantas chances assim. Se analisarmos também o conflito, por exemplo, o conflito no Iraque, precisou de ajuda interna. O conflito no Afeganistão precisou de ajuda interna. Se não fossem essas ajudas internas, os Estados Unidos seriam praticamente reduzidos a pó. Mas eu também vou discordar de si, meu caro colega. É importante. Porque se nós temos exemplos de guerras convencionais que, por exemplo, a Líbia optou contra os Estados Unidos, e vimos que o governo líbio foi derrubado. Temos também o próprio exemplo do Iraque, que a princípio também foi uma guerra convencional, e nós vimos que o Iraque não teve condições de combater os Estados Unidos, porque não tem como tu combateres um país que tem a
a marinha mais avançada, o exército com as melhores, uma das melhores armas do mundo e uma força aérea formidável. Mas só que se não fosse Nunca. ajuda interna, não conseguiria. Não Se os Estados Unidos fossem só eles, não conseguiriam enfrentar essa grande massiva iraniana. Olha, eu posso dar um exemplo de uma guerra que eles tiveram ajuda interna e mesmo assim não conseguiram. Não, nem sempre as batalhas precisam ser ganhas. Às vezes nós perdemos algumas batalhas, mas também temos de reconhecer que essas ajudas são essenciais para muitas vezes conseguirmos vencer. Sim, eu concordo que são essenciais, mas as guerras híbridas têm como principal objetivo prolongar a guerra. E se nós notamos, por exemplo, na guerra do Vietnã, os americanos tinham vantagem sobre o Vietnã do Norte e tinham também apoio do Vietnã do Sul, mas eles não conseguiram alcançar os seus objetivos devido à guerra híbrida. O Vietnã do Norte, eles criavam túneis subterrâneos, ou seja, os americanos passavam numa região, os norte-coreanos, os norte-vietnamitas, eles conseguiam, eles usavam os túneis para aparecerem na retaguarda dos Estados Unidos e realizar ataques. No E Iraque aconteceu também. de No Iraque forma, também acontecia aconteceu isso. de forma frequente. No Iraque aconteceu isso. Sim, no Iraque também acontecia isso. Que se não fossem os grupos internos, os Estados Unidos também não conseguiam descobrir que afinal de contas haviam túneis. Mas eles tiveram sucesso. Porque Tiveram o sucesso por causa da ajuda o interna. objetivo deles era a derrubada do Saddam Hussein. Conseguiram isso. Eles também têm outro objetivo que era ter controle sobre o petróleo do Iraque. Também tem isso. Se não fosse ajuda interna, eles nem sequer saberiam da existência desses túneis. Não saberiam como se o Iraque não tem túneis militares. Não. No período do conflito dos Estados Unidos e Saddam Iraque, Hussein. sim, nesse período, os iraquianos, não é, construíam túneis para se esconder dos americanos e também dos grupos aliados aos americanos. E nesse caso, se não fossem os grupos aliados aos norte-americanos, eles não saberiam sequer que eles estão escondidos aqui, túneis estão escondidos naquela montanha X, montanha Y. Então, eu acho que o exército americano é sim grande coisa, mas também em Não é lá isso questão tudo de... que o Hollywood Não, vende, né? exatamente. O Rambo vai no Vietnã, vence a guerra, sozinho. Não, sim. Isso é como aquele o atirador fantasma, né? Que derrubou que derrubou um caça russo com uma espingarda. com uma espingarda. Será coisas que, meu, né, quando éramos crianças venderam. Não, mas atenção, eu não quis dizer que o exército americano é pequeno. Só quis dizer que em questões de confronto direto dependeu muito de ajuda, porque se não fossem as ajudas internas de onde eles foram atacar, não teriam conseguido vencer de forma tão expressiva assim. Mas também é essencial a ajuda interna, porque quando tu vais invadir um território como a Rússia fez na Ucrânia, eles também tiveram ajuda interna. No caso dos separatistas pró-russos que estão no leste da Ucrânia. Mas eu acredito que, na minha opinião, a invasão do Iraque foi um sucesso, porque o Iraque até agora é um país que enfrenta muita instabilidade. Sim, foi. Vemos também o petróleo do Iraque, nesse momento, está sob controle dos Estados Unidos. Ou seja, tipo, todo o dinheiro também que entra como posso dizer, tipo, todo o petróleo que está relacionado ou ligado diretamente ao petróleo também, quem controla também é os Estados Unidos. Então, de certa forma, é um sucesso. Não, eu não discordei de que foi um sucesso. Só disse que para conseguir essa vitória de forma expressiva, precisou de ajuda interna. Não é? Eu não disse também que o exército americano é pequeno, não é? Em momento algum. Até fiz essa ressalva aqui há instantes. O que eu tentei transmitir é que o exército americano, apesar de ser tão poderoso, não conseguiria fazer essas todas grandes batalhas sem que tivesse ajuda interna. Ok, agora vou tentar provocar um pouco. Colocar assim um bocadinho de lenha na fogueira. Apimentar isso. Guerras híbridas. Quem são os principais vencedores? Quem são os perdedores? Bom, estamos aqui para dizer quem ganha com isso ou quem Exatamente. são os atores que fazem parte. As duas, pode ser. Bom, Quem são os principais beneficiados? Quem são os mais prejudicados? por exemplo, se nós voltarmos um bocadinho ao assunto que
que o assunto do início, não é? A crise do Mali. Eu citei aqui um ponto das guerras ideológicas. E as guerras ideológicas também fazem parte dessas. Faz parte da guerra híbrida, não é? De que maneira? Os pró-russos, não é? Têm financiado influenciadores digitais, não é? Para criarem conteúdos pró-Rússia para serem divulgados para os cidadãos malianos. E assim criando cada vez mais um sentimento de ódio por aqueles que defendem a França. Então, quem sai a ganhar nisso tudo são sempre os russos, que financiam ou que criam essas guerras ideológicas. Já se concorda, nem por isso. Bem, eu concordo em parte com o Celso, mas eu quis acrescentar e dar o exemplo da Líbia. A Líbia era um país estável, que tinha um crescimento econômico considerável, mas devido às guerras híbridas, à guerra de informação que foi implementada pelo Ocidente, a Líbia foi invadida e o Muammar Gaddafi foi derrubado do governo. E nós vemos que atualmente a Líbia é um país que está dividido, tem vários consórcios. Tem um lado que é controlado pela Rússia e a Turquia e um lado que é controlado pela Itália e a França. E nós vemos que isso, de certa forma, só beneficiou as grandes potências mundiais e só prejudicou a população local. Porque a Líbia, nesse momento, sofre muito, tem muita pobreza, tem tráfico de escravos, a guerra parece que nunca vai terminar, então a população em si acabou por ser prejudicada. Podemos também usar exemplo também da própria Síria, do Assad, que também sofreu também uma guerra híbrida. E nós vemos que a Síria atualmente é controlada de forma contraditória por um presidente que anteriormente estava ligado a um grupo que tem ligações com a Al-Qaeda. E nós vemos que existe uma grande hipocrisia, porque o Ocidente diz que é contra os terroristas, mas nós vemos que eles estão a apoiar um governo que é liderado por alguém que pertencia ou tinha ligações com a Al-Qaeda. Então, de certa forma, é muito contraditório. Aqui temos até o assunto que nós falamos aqui há bocadinho antes desse assunto que trouxemos, não é? Da xenofobia na África do Sul. Da mesma maneira, os políticos a influenciarem a opinião pública de uma maneira que eles criam também um sentimento de ódio pelos imigrantes. Então, quem sai a ganhar é sempre quem cria essas guerras híbridas. E olha, eu posso dar um exemplo até mais próximo de nós, que foi o caso da Guerra Civil em Angola, que de um lado tínhamos o MPLA, que tinha apoio da Rússia e dos cubanos, e do outro lado tínhamos a UNITA, que tinha apoio dos Estados Unidos. Nós, infelizmente, entramos num conflito entre nós. O nosso país foi destruído, muita gente acabou por morrer, mas nós vimos que essas potências acabaram por sair beneficiadas, venderam armas, têm influência em Angola até hoje. Então, quem saiu a ganhar com o conflito em Angola também foram também as potências, as grandes potências mundiais. Então, de certa forma, uma guerra híbrida é sempre prejudicial para a população, para o cidadão normal. Em luta de elefantes, quem sofreu o capim. Sim. Exatamente. E o nosso continente? E agora, não podemos esquecer. A África está preparada para tal, nem por isso. Está preparada para quê exatamente? Desculpe. Para este tipo de guerras. Bom, nós já temos sofrido também com isso. Então, penso que estamos a enfrentar da melhor maneira. Da melhor maneira? Bom, eu acho que estamos a conseguir enfrentar da melhor maneira. Eu acho que no caso do nosso continente, nós temos muitas fissuras. No nosso continente, nós temos várias divisões. Posso dar o exemplo do Mali, que tem a divisão étnica. Posso dar o exemplo da Nigéria, que também tem uma divisão religiosa. Ou seja, é muito fácil que uma potência consiga implementar uma guerra híbrida no nosso continente. Então, eu acho que a África é um dos principais focos da guerra híbrida. Lá está. Ser um dos principais focos da guerra híbrida, que mecanismos os africanos poderiam usar para evitar cair nessa armadilha? No vosso ponto de vista, isso é o vosso ponto de vista, né? Bom, nós temos aqui em África uma organização que é a OUA, que devia velar por esse lado, mas
nós não temos visto esta instituição a funcionar, ou seja, nós precisamos que os povos africanos estejam cada vez mais unidos. E como não há essa união entre os povos africanos, acaba sempre por ter que cair. Então nós sempre perdemos E eu, pela falta de união entre os povos. Desculpa aí, Isso é cara. grande. Desculpa as pessoas. Ossos do ofício. Deixa eu. eu posso acrescentar com aquilo que o Celso disse, dizendo que é muito complicado porque eu acho que os europeus foram muito inteligentes quando fizeram a divisão de África na Conferência de Berlim. Eles sabiam que a tribo X tal não se dá bem com a tribo X tal. Vamos unir esses povos com que objetivo? De fazer com que esses países estejam sempre com instabilidade, estejam sempre presos num conflito, num ciclo vicioso de guerras civis. Então Infelizmente, é aqui, por muito exemplo, complicado. Temos o Ruanda, por exemplo. Pois. Temos O Ruanda e o Congo. Exatamente. Triste caso. Então acho que os povos africanos devem estar cada vez mais unidos para que essa situação não tome escaladas tão altas. E eu também vejo que a própria União Africana tem falhado muito. E um exemplo notável disso foi a invasão da Líbia. Nós não vimos uma condenação da União Africana. Então é meio complicado isso. Eu acho que o nosso continente atualmente está numa situação lamentável. Eu não vejo uma solução prática para resolver essa questão. Porque tem atores internos que são rivais, tem também atores externos, como as potências, as grandes potências mundiais, e também temos a própria questão dos grupos jihadistas, que também são um elemento que destabiliza, que também cria muita instabilidade no continente africano. Então eu não consigo dizer como é que podemos resolver isso. Podemos dizer que talvez uma união africana mais sólida, com princípios mais sólidos e que na prática realmente consigam implementar esses princípios, talvez podemos diminuir a instabilidade do nosso continente. Olha, diante de tanta guerra, diante de tanto episódio meio conturbado, eu arrisco em dizer que mesmo, não só a União Africana, mesmo a ONU, muitas das vezes falham Exatamente. em certos aspectos e parece meio que a sua dinâmica, ou lá está, o ser, não, a raiz deles atuarem, quase que não faz sentido, quase que Exatamente. Por não isso faz é que- sentido existirem, né? Por isso é que Assimi Goïta, não é? Quando subiu, não é? Ao Mali, uma das primeiras coisas que fez foi cortar relações europeias, cortar ligações com a ONU, porque ele já sabia que essas organizações são fantoches das grandes potências. Então, como eu não quero sofrer, então prefiro cortar relações com quem pode me fazer mal. Bem, a ONU atualmente praticamente que não tem sentido existir como organização. Nós vemos vários exemplos disso. Nós já vemos vários exemplos disso. Eles acho que teve teve uma votação na ONU que era em relação à invasão do Iraque. A ONU, os países do Conselho de Segurança votaram a favor e houve a invasão. Bem, posso dizer que a Rússia e a China eles tiveram voto nulo, mas outros países votaram e concordaram com a invasão e realizaram a invasão. E nós depois notamos que não existia um motivo plausível para invadir o Iraque. Também temos a situação da guerra da Ucrânia, em que a ONU também não sabe como intervir, não tem capacidade para tomar uma decisão. Temos também a guerra do Médio Oriente, do Irão, do Líbano, da Palestina. Um exemplo mais preocupante é a Palestina. Os palestinos são atacados diariamente. O Israel, ele é capaz de destruir um prédio com um monte de civis e nada é feito. Fica apenas por declarações condenando o ataque, mas na prática não muda nada. Nós vemos que atualmente que a Palestina e Israel foram criados dentro da ONU, e nós vemos que Israel está cada vez maior, tem conquistado mais territórios da Palestina, e a Palestina que era também para ser um Estado, atualmente não é um Estado. Não sei o que é que a Palestina é atualmente. É complicado isso. Meus caros, chegamos ao fim
muito obrigado. Já. Já. Infelizmente. Se fosse dependesse, nós ficaríamos aqui todo dia. 3 horas, 4 horas. Conforme é feito lá na urra. Na hora. Bom, Jacir, muito obrigado pela sua obrigado, presença. Manuel. Espero ter mais vezes cá. Eu tenho que agradecer pelo Prazer é todo convite. meu. Celso, muito obrigado. Espero ter mais Ilustre vezes. Manuel, prazer é todo meu. Eu espero também, de igual modo, estar aqui mais vezes, principalmente para falar de economia. Não. Teremos sim um tópico sobre economia. Exato. De agora, muito obrigado por nos acompanharem. Aí, os nossos espectadores, subscrevam-se cada vez mais, avisem aos vossos familiares, amigos. Isto é Órbita Internacional, Cibersegurança. Imperdível. Nós estamos aqui para fornecer a vocês material de extrema qualidade, a tempo e hora, para que vocês estejam sintonizados conosco. Bom, este foi o nosso segundo episódio. Teremos muitos mais e é tudo por hoje. Muito obrigado, meus caros. É um prazer para nós. Muito obrigado. Igual.